Sagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que nos segue aí pela nossa timeline do Facebook. Também a vocês que nos escutam aí via WhatsApp ou via Google, né, através do YouTuber. Muito obrigado a vocês que nos ajudam, nos animando, nos orientando, nos dando algumas dicas, nos fazendo entender que nem tudo é como nós queremos que seja, ou melhor, nem tudo é da forma que nós pensamos que é. Alguns amigos e algumas amigas que têm posições políticas diferentes da minha ficam algumas vezes assim magoados porque falam da política como algo ruim, quando eu defendo que a política é algo bom. A política que nos ajuda a entender melhor a realidade do mundo. Se a gente não fica atrelado, não fica conectado na realidade, a gente está meio fora do padrão. Algumas pessoas, quando falam de política, não quero falar sobre esse assunto. Enquanto você não fala da política, a gente fica se perguntando que tipo de situação é essa, né? A gente fica olhando ainda para esse mundo de meu Deus e se pergunta até que ponto isso a coisa não está certa, né? Algumas pessoas querem minimizar essa questão toda, alegando que não quer falar, porque política é algo sujo. Não, a política é algo bom. O que precisa entender é que essa política que eles trazem é algo que tem que ser questionado. Lembrando, ontem tivemos a prisão de Pedro Fernandes, né, secretário estadual de Educação aqui no Rio de Janeiro, e também a ex-deputada Cristiane Brasil. Quem sabe a Cristiane Brasil quem é? É a filha do ex-deputado afastado, cassado, Roberto Jefferson. Está sendo cassada, né? Aí, isso para você ter ideia, né? A operação ontem prendeu ontem o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o Pedro Fernandes, né? Também é ex-presidente da Fundação Leão 13, o Flávio Salomão, um empresário, e o Mário Jamil, delegado, ex-delegado, pai de Flávio Salomão, e João Marcos Borges, né? A gente fica olhando aí essa situação, por quê? Porque é a situação complicada que está o sistema. A Cristiane Brasil, a deputada, ex-deputada, filha do ex-deputados também, Roberto Jefferson, está aí. E o interessante é que você basta olhar e ver que alguém vai dizer que isso é coisa da oposição, é coisa da esquerda. Não, está aí. Eu acho que pau que dá em Francisco também dá em Chico, e pau que dá em Chico dá em Francisco. Lembrando ainda que toda a sujeira nessa operação está envolvida claramente a questão do assistencialismo. Está envolvida a Leão 13. Quem sabe a Leão 13 é um organismo do Estado para ajudar os mais necessitados. Uma das coisas mais interessantes é que entre 2013 e 2018, ou seja, não é coisa de agora, não é coisa de ontem. A gente para pensar que a política que nós não queremos discutir traz para nós esta realidade, essa sujeira toda que nós ficamos omissos, né? Ficamos omissos perante
a realidade que estamos vivendo. Agora, o deputado Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, deve ter alguma coisa a dizer, né? Já que é conselheiro do presidente Bolsonaro. E ainda você olha ainda que o desespero do presidente Bolsonaro, a questão do patriotismo que ele citou, quando ele fala sobre a questão do preço da comida, do alimento. Já se fala na intervenção no alimento. Por quê? Porque precisa de intervenção no preço do alimento. Porque não tem como você ter essa situação toda sendo vivida e ficarmos omissos. Mas o presidente está preocupado com a eleição em 2022. Pelo menos é o que o povo diz para mim, né? O presidente está preocupado que ele tem que reeleger-se em 2022. Mas por que ele sempre disse que era contra a reeleição? Aí o Ministério da Justiça, né, quer notificar o supermercado. Quer colocar lá Gente, mas se você compra um produto, eu não sou capitalista, mas tenho que defender, um produto a R$10, você não pode vender por R$10,20. Você tem que ter uma margem de lucro. Eu sou contra o lucro abusivo, mas eu não posso cobrar do pequeno mercado aquilo que é obrigação do grande mercado. Eu não posso colocar na conta do pequeno mercado, que aí vai acontecer isso, o pequeno mercado vai responder por isso, as grandes redes varejistas vão crescer com isso. É porque você vê que a gasolina está caro, o combustível está no preço absurdo, né? Você vê a luz, a energia elétrica com preços absurdos, mas a culpa ainda é da gestão anterior da anterior. Aí o Paulo Guedes falou que agora vai mandar o Ministério investigar, pedir explicações sobre o aumento do preço dos alimentos na cesta básica. Mas, gente, esse aumento, caríssimas, esse aumento ele tem toda uma resposta da política que está adotada pelo presidente, a política econômica, a política onde prioriza os poderes que estão aí. O interessante é que o André Mendonça, o ministro, ele vem dizendo: eu vou botar a secretaria para poder entrar nessa parada aí, a Senacom. Tipo assim, vamos colocar que os mercados são os culpados. A culpa é do mercado que aumentou o arroz, o feijão. Mas, gente, o aumento do mercado ele é consequência lá da origem. Lá do que? É uma cascata. No momento em que aumenta a gasolina, aumenta o preço do combustível, aumenta tudo. É uma cascata. No momento em que aumenta a energia elétrica, aumenta tudo. Tudo é aquilo que a gente aprende, o mercado de produção. Não tem como você pensar no aumento de uma mercadoria sem olhar que foi um efeito cascata. É mais ou menos como você colocar uma coisa na entrada do rio. Hoje nós temos a poluição, você começa a colocar aí uma outra, vou ver, a poluição se multiplica. Então a condição que nós estamos vivendo, com arroz chegando a R$30 um saco de 5 quilos, é uma realidade de uma política econômica que nós adotamos de forma errada. Uma política econômica que agora não tem como o presidente da República colocar a culpa no governador do estado, não tem como o presidente da República colocar a culpa no prefeito, porque na questão econômica, o organismo que cuida disso é a presidência. Mas ele vai achar um jeito de dizer que a culpa é de alguém que não é dele. O interessante ainda é que a Secretaria Municipal do Consumidor, a Senacom, está tentando colocar a justiça, eu falei isso no início da nossa fala aqui, para a justiça investigar. Mas vocês acham que eles vão investigar lá os donos de gado e gente? Vai investigar os responsáveis pela situação toda? Bom, Deus nos ajude, nos proteja e nos faça entender que a vida é muito mais do que Bolsonaro e o PT, porque a fome é negra e nós estamos passando por necessidades graças a uma política econômica errada deste governo e dos outros governos que aí passaram. Deus nos ajude. Me consagrou para anunciar o seu amor.
E ainda olhando para a realidade, temos aí 129 mil vítimas do Covid-19. Chegamos a esse número aí de vítimas do Covid-19 e a gente ainda está achando que a coisa é brincadeira. Temos aqui na Diocese de Nova Iguaçu o nosso amigo Padre Fernando com Covid-19, um conhecido nosso, mas temos aí o nosso amigo Luciano Bahia, que também está com Covid-19, está se recuperando, e temos outros amigos aí que já se foram, né, amigos das paróquias diversas, aqui em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, falando da morte aí, que é uma realidade que, graças a uma omissão, seja lá do governo federal, municipal, estadual ou local, não interessa que vivemos um drama de uma doença que existe, que alguns querem colocar na conta da esquerda. Ontem eu ouvi um amigo dizendo, não, porque o pessoal da esquerda inventou a pandemia para poder quebrar o governo. No país nós temos 129.575 óbitos. Sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, certamente vamos a 130 mil mortos pela Covid-19. Fazer o quê, né? A nossa omissão perante as situações, que é lavar as mãos, usar álcool em gel, colocar máscara, toda aquela política que nós temos que ter de prevenção, nós não estamos fazendo. Então, a tendência é o número de infectados e também de óbitos aumentar. Deus nos ajude, nos abençoe, que isso não seja colocado em nossas contas, que nós não pequemos pela omissão diante da pandemia. Eu sou como uma estrela em noite escura. Como uma estrela em noite escura, eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir. Lembrando que o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, no seu capítulo 6, versículos 39 ao 42. Também hoje nós celebramos aqui em Nova Iguaçu, vamos falar de coisas boas, né? Hoje, dia 11 de setembro, celebramos aí 19 anos, né, dos atentados à Torre Gêmeas nos Estados Unidos, né, a World Trade Center, né, o fato lá de que as bombas caíram, os aviões bateram, essas coisas aí chatas, né? Lembrando sempre que a realidade do atentado norte-americano, estadunidense, é algo que nós não devemos aprovar nunca, devemos sempre trabalhar e ser contra qualquer tipo de violência, de guerra. As guerras, os grandes sempre lucram com as guerras, seja as guerras pequenas nas grandes comunidades, nas comunidades de favela, Rio de Janeiro, seja também guerras causadas por interesse do petróleo no Oriente Médio. Mas hoje, 11 de setembro, nós temos aí, celebrando, fazendo memória das mais de 3.500 vítimas da Covid, do atentado de World Trade Center lá nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Agora, ainda olhando para o dia 11 de setembro, hoje também vamos celebrar a vida, a graça do nosso bispo diocesano aqui, Dom Gilson Andrade, faz hoje aniversário. Deus abençoe a vida dele, que ele continue sendo nosso bispo, trabalhando, servindo, ajudando a igreja de Nova Iguaçu a encontrar, né, navegar pelos mares da Baixada Fluminense. Mas vamos nós, o evangelho de hoje, como já falei, evangelho de Lucas, capítulo 6, 39 e 42, estamos lendo o sermão da planície. O evangelho de hoje, Jesus traz para a gente que não é preciso ficar julgando o irmão. O arqueiro e a trave podia ser este título da página evangélica de hoje, né? Jesus trata desse tema e procura alertar para o perigo da presunção, que alguns dizem, não sabe quem você está falando. Os religiosos, os fariseus,
os donos de gado e gente, aqueles que se achavam mais cheios do Espírito Santo. Tem as pessoas que acham que tem mais Espírito Santo que os outros, não é isso? E eles achavam que eles não pecavam. A parábola não precisa de grandes explicações, pois o texto é bem claro, né? Não julgar, evitar achar que você tem toda a verdade. Nós não somos donos da verdade, nós não somos donos de Deus. Alguns querem ser o dono de Deus. Ela traz para nós uma necessidade de olhar com o olhar do outro. Antes de você pensar, você olhe com o olhar do outro. Jesus, ele traz bem claro para a gente que a nossa missão, que exerce ministério na comunidade, pastores, padres, coordenadores, animadores, catequistas, evangelistas, nós que temos lideranças em nossas igrejas, devemos tomar muito cuidado para não deixar que o nosso ego possa se tornar uma trava em nossos olhos. Em contraluz, nós temos aí um forte convite de Jesus à humildade. O verdadeiro guia não julga os irmãos, mas ele procura submeter aquilo que aconteceu no Evangelho de Mateus no domingo, à correção fraterna. A parábola de hoje, Jesus passa do discurso propositivo. Não está o discípulo acima do mestre. E o discurso provocatório de Jesus hoje é que nos ajuda a reparar, olhar antes para nós, antes de olhar para o outro, olhar para o nosso ser, olhar para nossas sujeiras. A gente, às vezes, queremos corrigir o outro e chegamos com autoridade, chegamos com poder. Jesus quer trazer para nós uma atitude de vida comunitária, se colocar no lugar do outro, colocar naquele que confia em Deus. E isto é uma proposta do Evangelho de hoje. O Evangelho de ontem, Jesus dizia que Deus faz nascer sobre bons e maus o sol da justiça. Jesus ontem dizia no Evangelho que não nos cabe tomar o lugar de Deus. A verdadeira espiritualidade cristã se coloca sempre na prática dos mandamentos. E o mandamento principal é o mandamento do amor. Mas ainda, na adesão total da novidade evangélica, Jesus convida cada pessoa a assumir a sua responsabilidade. E não cair nas ratoeiras que estão presos, muitos religiosos, muitos que frequentam missas, papadores de hóstias, comedores, leitores de Bíblia. Impressionante é que no texto evangélico de hoje, Jesus convida a gente não ser mestre da acusação e nem da hipocrisia. É isso mesmo. A atenção que nós temos hoje no Evangelho é a atenção do passar da teoria para a prática. Por um lado, Jesus nos convida a olhar com os olhos dele, como os olhos do Mestre. Como Jesus é o único capaz de nos dizer se estamos bem ou mal. Não podemos certamente procurar uma perfeição divina. Às vezes nós queremos que o outro seja para nós algo assim perfeito. Mas procurar entendê-lo a partir dos olhos de Deus. Procurar em nós a perfeição. E a perfeição de Deus é a perfeição que todos são bem-vindos. O interessante ainda é que o Evangelho de hoje coloca em prova a nossa amizade. Cada pessoa tem um jeito de ser. Todos nós temos defeito. Então, Jesus traz para nós uma novidade que nós não queremos aceitar. Nós não somos os donos da verdade. Nós não somos os responsáveis únicos conhecedores da verdade. Por isso Jesus fala hoje: como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro da tua vista, tu que não vês a trave que está na tua. É versículo 42 do capítulo 6 de hoje. Jesus, no final, termina com uma ofensa grave: hipócrita, para de ser falso. Primeiro se converta, depois queira converter os outros. Buscar a conversão diária é algo que nós precisamos ter. Por isso, quando a gente preparava essa reflexão junto em casa, nós olhávamos claramente para esse texto de Santo Agostinho, lá no século IV, onde Jesus deixa bem claro: o ódio é uma cólera inverterada que com o tempo assumiu
proporções tais que bem merece o nome de trava. Talvez a maior trave em nossos olhos seja o ódio. Pode acontecer que a nossa mágoa, o nosso rancor, a nossa tristeza nos coloque fora da realidade do projeto de Jesus. Por isso, antes de qualquer coisa, nos preocupemos de afastar o ódio, como o Santo Agostinho diz, para longe de nós, para poder depois, com o amor, corrigir. Aquilo que Santo Agostinho fala, se tens que brigar, se tem que corrigir, corrija com amor. O amor é a nossa principal inspiração. Deus nos ajude e nos abençoe. São exatamente 8h19. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Obrigado aos meus amigos e as amigas. Nosso canal do YouTube, escreva, comente. Tenha liberdade de fazer o seu comentário, de questionar, de colocar as suas opiniões aí que a gente vai aceitar. É assim que funciona a democracia, é assim. E rezemos hoje, de forma especial, pelo nosso amigo, pelo bispo diocesano de Nova Iguaçu, Dom Gilson Andrade, bispo diocesano, faz aniversário hoje. Obrigado a vocês, amigos e amigas que nos escutam via WhatsApp, via YouTube, via Facebook. Dê seu like, corrija aí, tiver que corrigir, aceitamos a correção. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos. Sexta-feira, eu sou Daniel Nonato. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir.